Um assunto que vai interessar muito aos adolescentes. Adolescentes, não saiam do estúdio. Fiquem aqui porque o papo agora é importante. A gente vai falar sobre a busca por um novo emprego, a busca pelo estágio. O ano começando. Olha aí, mamãe, vovô, vovó, tio, tia. É para aprender e orientar a meninada, tá? É possível que você tenha novas metas aí para sua vida e não tem idade para conseguir um novo estágio. Eu falei dos adolescentes, né? Porque tinha adolescentes saindo aqui, passeando, entrando e saindo. Mas hoje a gente sabe que tem oportunidades de estágio para a turma também que voltou para os estudos e já está numa idade mais avançada. Então, como se preparar para uma entrevista de estágio? A gente vai saber tudinho para não errar e conseguir o tão sonhado estágio. Por isso eu recebo hoje a supervisora da área de inclusão social e processos seletivos especiais do CIE, que é a Lilene Rui. Seja muito bem-vinda. Um prazer recebê-la. Vem cá, me dá um abraço. Que bom poder falar desse assunto, que bom poder preparar essa meninada, né? E às vezes as pessoas que saíram do mercado de trabalho ou nunca estiveram nele resolveram estudar para uma entrevista de estágio. Com certeza. Vamos sentar aqui então, Lilene, para a gente bater esse papo. Tá bom. Fica bem pertinho de mim. Tá E eu vou chamar também a você que está assistindo para participar através do nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir aquele espaço onde a sua pergunta chega aqui, Lilene responde e aí a dúvida de um sempre ajuda o outro. Vamos lá. Chegou o convite para uma entrevista e quem sabe uma vaga de estágio. A tão sonhada. A tão sonhada. A gente tem que se preparar, né? Então, você, primeiro, pesquisa sobre a empresa. Hoje está tudo, assim, a informação está na nossa mão. Então, internet, pesquisar sobre a empresa, qual o negócio dela, o que ela faz. Se é um negócio mais formal, se é uma empresa informal. Porque todas essas informações, elas vão contribuir para a sua escolha. Porque o processo seletivo, ele é uma escolha do candidato e da empresa contratante. É sempre uma escolha. E a escolha, ela tem que ser verdadeira, de ambas as partes. Porque daí o processo seletivo se torna a aprovação e essa aprovação se torna uma oportunidade, um desenvolvimento. Então tem que ser algo pensado e algo duradouro. Perfeito. Então não adianta receber o convite para uma entrevista de estágio e nem entrar na internet para saber o que é essa empresa, o que ela faz, onde é que ela atua, né? Exato. Ela existe, né? Então, e hoje, diferente, né? A gente vive na era da tecnologia, tá na palma da sua mão. Então, com 2, 3 cliques você já, inclusive, você consegue pesquisar. Por exemplo, que é muito comum a gente ouvir nos processos de seleção, a opinião dos funcionários que trabalham naquela empresa. Se eles contam histórias que te interessam, se é positivo. E as pessoas, Cláudia, elas falam tudo. Contam detalhes, né, de como é o ambiente profissional, muitas vezes como é trabalhar com as pessoas que lá atuam, com os gestores. Então, isso já vai formando uma opinião. Porque hoje tudo a gente busca na internet. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a reserva de um hotel, a gente não vê a opinião das pessoas que lá se hospedaram? Eu leio todas as avaliações, acho super importante. Dá pra gente ter, então, a opinião dos funcionários da empresa que está convidando a gente para uma entrevista de estágio? Sem estar lá na entrevista? Antes mesmo? Sim. Olha lá que legal. Com certeza. É só entrar onde? No site da empresa? Na verdade, não. Existem alguns sites que cuidam especificamente dessa temática. Você tem que, como a gente brinca, você tem que dar uma pesquisada na internet. Olha, o bom da gente fazer tudo isso através do CIE, que o CIE, ele vai preparar o jovem ou o adulto que voltou a estudar para um estágio da forma correta, né? Com essas orientações que a gente está tendo hoje o privilégio de ouvir. Agora, depois que o candidato estudou, já entendi qual é a empresa, como é que ele deve se apresentar nessa entrevista? Tem um código de vestimenta? De vestimenta. Sim. Se ele pesquisou sobre a empresa, ele já consegue identificar, né, se aquela empresa tem
um negócio, vamos dizer assim, uma atuação de um negócio mais formal, se é mais informal. Isso também está atrelado, muitas vezes, à escolha da profissão que ele fez. Vamos imaginar que é uma entrevista para trabalhar numa escola infantil. Sim. Na área de marketing. Da escola. Isso. Pronto. Então, escola é um ambiente, assim, informal. A gente vai lá para aprender. Então, será que precisa de, por exemplo, o menino estar vestindo um terno para a entrevista? Será que é adequado? Talvez não. Não. Vai ficar muito. Isso, né? É o que a gente brinca, ficar over, né? Então, de repente, assim, uma calça jeans, uma calça social, uma camisa, por exemplo. Para não pecar, a gente sempre fala, então vai mais para o caminho da formalidade, né? Para as meninas, a mesma coisa. De repente, não precisa de um sapato de salto. Será que vai usar sapato de salto? Uma sapatilha, algo que seja mais confortável. Por quê? Primeiro, você também tem que se sentir confortável com aquela roupa que você está usando, né? É muito ruim, a gente percebe, assim, é nítido quando o candidato está numa roupa ou que não é dele, ou que ele comprou para aquela ocasião específica, mas que está desconfortável. A pessoa, ela se mostra, né? Então, nesse sentido, para a entrevista na escola, algo que seja confortável, algo que lhe dê mobilidade, porque certamente essa pessoa ela vai ter que visitar a sala de aula, vai ter que falar com a professora, vai ter que sentar no chão, né? A gente hoje vive num mundo onde não existe uma ditadura, principalmente na moda, as pessoas se vestem muito à vontade, né? São como elas são. Vale isso? Ou na hora da entrevista precisa mesmo colocar uma vestimenta adequada? Eu digo assim, tem jovens que usam os pijamas, as roupas largas, o estilo mais hippie. Na hora da entrevista tem que mudar essa característica? Vamos ficar com a sua primeira fala. Hoje o mundo está muito mais aberto, né? Sei lá, se conversássemos há 2, 3 anos atrás, eu iria dizer para você, não, Cláudia, vamos para o mundo da formalidade, terno e gravata, uma apresentação mais formal. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Talvez uma cara de pijama não fique bem mesmo para uma agência de propaganda, por exemplo, que a gente sabe que é um ambiente descontraído e tal. E aqueles né? que usam os adereços, termo. Piercings, tatuagens, esconde um pouquinho, tira, camufla, ou vamos como somos? Vamos como somos, porque a empresa, pelo seu código de ética, pela sua conduta, a empresa por si só, ela escolhe ou não trabalhar com as pessoas que hoje têm tatuagem. Eu acho que hoje é a coisa mais comum que existe. É muito comum. Piercing também. Tem empresas que ainda têm uma certa resistência? Tem. Muito poucas, mas tem. A grande maioria já encara isso como algo que está no estilo. Tá no jeitão de cada pessoa se apresentar ao mundo, né? Numa entrevista de emprego, aqueles detalhes como proatividade, jogo de cintura, eles são observados? Eu me lembro de uma entrevista de emprego que, propositadamente, a pessoa tacou alguma coisa assim no chão para ver quem é que ia ter a prontidão de abaixar e pegar. Isso ainda usa-se? Conta. A partir do primeiro contato que a empresa, que o recrutador, que a pessoa faz com o candidato, a partir daquele momento, startou o cronômetro, né? Todas as atitudes e ações que a pessoa tem em relação à empresa contam. Então, proatividade, obviamente que conta, né? Tem que estar atento, então, numa entrevista. A tudo, a todas as coisas que você vai falar, as atividades que são propostas. Não estou dizendo para que a pessoa finja um personagem. Não adianta fingir o personagem, né? Porque tem muitos atores bons por aí, tá certo? Até no mundo do processo seletivo. Mas uma hora a verdade né? Então, o que a gente sempre orienta? Seja sincero, seja verdadeiro. Porque você tem que encontrar um ambiente profissional onde essas coisas casem. Tem que dar um match. Sabe? Da empresa com o seu tipo com a sua personalidade. E é isso que se busca no processo de seleção cada vez mais. A transparência. A empresa vai para um processo seletivo, o gestor já vai, ele sabe o que combina com a equipe dele, com a empresa, o que combina com ele. E é dessa forma que ele vai escolher alguém, né? Um estagiário deve perguntar, como é que vai ser o meu dia a dia, o que é que eu vou fazer, quanto eu vou ganhar ou não? Quanto eu vou ganhar? Talvez guarda essa pergunta, guarda que no momento adequado, o processo seletivo, remuneração é um ponto,
é primordial. Agora, ele deve perguntar, ele deve mostrar interesse, né? Pela atividade que ele vai fazer, por aquele gestor que está na frente dele, pela empresa a qual ele está fazendo o processo seletivo. Porque quando a gente contrata alguém, a gente contrata pensando que aquela pessoa tem interesse sobre o nosso negócio. Ela tem interesse em trabalhar com recursos humanos, com área financeira. Então, o interesse, as perguntas, o despertar é o mínimo que a gente espera num processo de seleção. O que não deve ser dito num processo seletivo? O que é um erro grave e que às vezes é cometido? Muitas vezes, assim, por exemplo, você não teve uma experiência tão agradável no seu emprego anterior. E aí, no processo seletivo, aquela história, você fala mal da pessoa ou da empresa que você trabalhou. Não pode falar mal de nada, não deve falar mal de empresa anterior nem de chefe anterior. Vamos dizer que não é uma atitude assim, não é necessário. Não é necessário. Né? Porque de alguma forma a gente vai entender por que aquela pessoa, porque o ciclo dela acabou, porque ela quis sair. Enfim, a gente vai chegar nesse denominador comum. Ele não precisa verbalizar, né? E a gente muitas vezes, assim, pega essas questões, né? Tem que tomar bastante cuidado, né? Lilene, eu vou te dar 2 minutinhos, vou te pedir 2 minutinhos, porque assim chegam as nossas mensagens, as perguntas. Eu volto aqui para que você possa responder aos nossos telespectadores, tá bom? Combinado. Lembrando que a Lilene é do CIE. CIE faz a ponte entre escola e empresa, universidades e empresas. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça o cadastro no CIE. E você que é empresário, e olha, não precisa ser um grande empresário, pequenos, médios, grandes empresários. A gente tem falado muito sobre qual é a empresa que pode ter um estagiário. E, gente, todos podem ter um estagiário e é maravilhoso, é o frescor, como a gente disse na semana passada, para trazer novidade para o seu negócio. A chance de fazer o seu negócio alavancar, né? Entre em contato com o CIE também, porque vale a pena você conhecer mais essas possibilidades. Às vezes tem? Às vezes tem. É mesmo? As dinâmicas assustam os candidatos. O que são as dinâmicas de grupo? A dinâmica de grupo, ela é um recorte da realidade. Então, a gente tenta, dentro de uma sala, né, colocar atividades em grupo para que as pessoas tenham comportamentos, né, que a gente espera que elas tenham comportamentos aos quais elas terão na vida real daqui a pouco. Então, a ideia é fazer com que as pessoas conversem, trabalhem, se apresentem, elas tenham atividades para se desenvolver. Porque, vamos lá, a gente precisa saber como é aquela pessoa, né? Então, ela conta que ela é proativa, que ela é dinâmica, que tem muita energia. Vamos ver numa atividade real? Então, para isso que servem as dinâmicas de grupo. Bom, quem já participou de uma dinâmica de grupo está entendendo o que a gente está falando. Mas quem nunca participou, fala, o que é isso? Quando a gente chama vários convidados, vários candidatos para uma entrevista, para uma vaga de estágio, às vezes a gente precisa realmente fazer ali essa dinâmica de grupo para ver como é que é a relação entre eles, para tirar as dúvidas, né? Isso acontece quando a gente tem vários candidatos para 1, 2, 3 vagas. Então, é assim que funciona. Agora, a gente vai complementar esse nosso bate-papo aqui, porque a nossa equipe foi acompanhar uma seleção de estagiários para ver como eles se preparam. A gente conversou também com uma consultora de moda, que é a Suelen Arrigo, e ela dá algumas dicas. Presta atenção que eu tenho certeza que você vai gostar. A seleção para uma vaga de estágio é sempre um momento de tensão. O nervosismo, às vezes, pode prejudicar o desempenho. Por isso, é importante se preparar e conhecer bem a empresa. A Rebeca Custódio costuma pesquisar tudo sobre a vaga desejada. Em geral, eu entro no site da empresa, leio missão, visão, valores da empresa, eu acho importante, até para ver se eu tenho o perfil da empresa, se eu concordo com aquilo, se eu me vejo ali. Driblar o nervosismo também é importante. Eu sou meio ansiosa, mas eu acho legal chegar cedo, porque se atrasar sempre já gera um nervosismo. E acreditar em você e com fé. Ter um bom currículo e uma boa oratória ajuda, mas na hora da entrevista, o visual também influencia. Como diz o velho ditado, a primeira impressão é a que fica, então é bom ficar atento na hora de escolher a roupa. Se for numa carreira mais executiva, sempre tá de camisa, uma calça social. Então, em geral, eu coloco uma roupa social, assim, uma roupa mais arrumadinha.
A personal style Suelen Arrigo dá as dicas para você não errar no look. O que é importante a gente saber? Qual é o contexto? Se é casual, despojado ou formal. Se é um look formal, por exemplo, um bom e um velho terno, é sempre importante você ter a tiracolo, seja para mulheres quanto para homens. E aí você pode pôr uma calça de alfaiataria bonita, uma camisa compondo com blazer. Se é uma mulher, pode ser uma regata de seda, uma regatinha de um tecido mais encorpado e jogar um blazer, vestido sempre na região do joelho ou abaixo dos joelhos, como comprimento midi, que é algo que está em alta, agora é tendência. Além de se atentar na roupa, você tem que saber conduzir esta roupa. Então sempre ter postura, posição das mãos, nada de ficar nervoso. Eu sei que a gente muitas vezes está nervoso, mas tentar controlar essa ansiedade. Muitas vezes algumas dicas de se olhar no espelho, tentar conversar no espelho, isso vai ajudar. Tentar manter este visual olho no olho com a pessoa, não bater os dedos, nem ficar mordendo, pondo nada na mão, nem balançar os pés. Tudo isso faz toda a diferença na hora de uma entrevista. Muito bom, foi interessante a Suelen falar sobre a ansiedade. O candidato, ele chega muitas vezes ansioso numa entrevista, né? Sempre. E a ansiedade muitas vezes acaba com a gente. A ansiedade dentro do processo seletivo a gente considera, né? É uma questão que, vamos dizer, a gente releva, porque não é um ambiente natural, a pessoa naquele dia realmente, muitas vezes as pessoas até perdem o sono mesmo. Então vem, né? Mas enfim, a ansiedade é um ponto que a gente releva no processo seletivo. Eu digo que ela acaba com a gente porque tem gente que é ansioso, fala demais, tem gente que é ansioso, fica tímido, retrai, né? É fato. Não é pela ansiedade que a pessoa não segue adiante no processo seletivo. É uma característica, é um comportamento que a gente analisa, observa, mas coloca peso nisso. Né? Então, estejam tranquilos com a relação. Perfeito. Chegaram várias perguntas aqui. Uma delas, que foi a primeira, fala sobre tatuagem. Marta Lopes, a gente já respondeu. Você que está acompanhando o programa, você já deve ter ouvido, mas obrigada pela participação. A Clê... Não, a Clê não, peraí. Ela escreveu... Cadê o nome? Não tem. Deixa eu ler tudo para ver se eu encontro o nome dela. Estou estudando, meu curso é processos gerenciais, mas não tenho experiência. Minha experiência é em produção, tenho 34 anos. Como faço para conseguir algo na área do meu curso? Já realizei meu cadastro no CIE, ela é de... é Paulo, do Rio Grande do Sul. O estágio, assim, via de regra, é exatamente isso, para ganhar experiência. Como você disse lá no início, né? Muitas pessoas estão recomeçando a vida profissional, me parece o caso dessa Ele tem pessoa. experiência em produção, mas está fazendo processos gerenciais. Sim, que é um curso tecnólogo, provavelmente. Ele não tem que se preocupar com experiência, ele tem que se preocupar em participar de processos seletivos, por exemplo, procurar empresas, seguir empresas nas redes sociais do interesse dele, para que quando essas vagas sejam postadas, ele saiba, ele possa se candidatar. E ele já fez certo, fez o cadastro no CIE, então assim que tiver uma oportunidade, ele será chamado e, enfim, processo seletivo. Muito bem, Paulo, torcendo por você. Gabriel Augusto é da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Ele diz, tenho 15 anos e gostaria de saber se desde já eu tenho que me preparar para uma entrevista de estágio. Sim, lembrando que para ser estagiário ele precisa ter 16 anos, mas veja bem, já está querendo se preparar. Com certeza, ele já pode se preparar, por exemplo, com cursos, né, EAD, pode se preparar buscando, até assim, ele deve ter algum interesse profissional, deve querer estudar alguma coisa, seja colégio técnico, seja faculdade. Então, o que ele tem que fazer é buscar informações, se inscrever em cursos, porque ele vai ganhando experiência, mesmo que seja teórica, é uma experiência. Trabalho voluntário, aquele que faz um final de semana, às vezes é na igreja, é cuidando de criança, isso conta? Dá para ir para o currículo? Conta e deve ir para o currículo. Olha, que legal. De novo, é uma experiência, porque um trabalho voluntário, o trabalho é feito com pessoas. Ele vai se relacionar, ele vai conhecer
questões de hierarquia, trabalho em equipe. Então, ele vai se deparar com situações do dia a dia até do trabalho mesmo. Muito bem. A Márcia Monteiro, de Santa Catarina, cursos EAD rápidos agregam no currículo? Sempre. O que é um curso EAD? É um curso que a gente chama online, né? Onde a pessoa está em casa, se loga lá em algum curso. Sempre, né? Você está se atualizando, você está se preparando, sempre agrega. Mesmo que seja rápido, né? Às vezes é um tema que você conhece, mas você precisa se atualizar, por exemplo. Principalmente a gente tem que cuidar das questões de informática, Cláudia, que para qualquer profissão, para qualquer curso, a gente tem que ter, isso é básico hoje, tem que saber informática, tem. Senão não consegue nem se comunicar, né, gente? Vai ter que usar em qualquer empresa. Por exemplo, agora, né? Exato. Ó, boa tarde, Cláudia, tudo bem? É verdade que não podemos levar para esta nova empresa comparações vividas com a antiga? Seja, o novo emprego favorecerá novas expectativas e isso poderá acrescentar ao nosso crescimento profissional? É a Silene Dantas, ela é de Licínia, Minas Gerais. O que a gente não pode, assim, levar vivências, eu acho que é importante, né? Porque isso é sua carreira profissional, é a história que você conta da sua vida profissional. O que você não pode é ficar naquela comparação. Ai, na empresa antes era assim, ai, aqui é diferente, aqui é ruim, aqui é pior, aqui é melhor, enfim. A gente faz as comparações normal, do dia a dia, mas o que você tem que pensar é que você está num novo emprego, num novo trabalho, dê a oportunidade, né? Se entregue para aquela experiência. Né? Bem. Essa que é a... Olha, tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Atenção, você aí da zona rural. Eu sei que a angústia dos pais fica grande. Você olha e fala, não queria que meu filho ficasse sem oportunidade. A pergunta vem da Anaílde, ela é de São José do Rio Grande do Norte. E ela diz, para quem mora na zona rural, é mais difícil conseguir um estágio? Tem uma adolescente de 15 anos. Desde já, agradeço o programa edificante. Obrigada, Anaílde. Mais difícil, né? Porque a base do estágio, a gente precisa de um estudante, né? Então, alguém que esteja regularmente matriculado, frequentando as aulas. O que acontece na zona rural, provavelmente o tipo de empresa que ela vai ter acesso, que ela vai ter oportunidades, são da zona rural. Mas hoje o agrobusiness em alta, né? Nosso presidente está lá fora cuidando desse assunto, por exemplo, né? Então, não é mais difícil. O que ela precisa, estando na zona rural, está sempre conectada. Porque provavelmente ela não tem acesso assim, todos os dias a uma escola. Então, a comunicação dessa pessoa, de quem está na zona rural, é basicamente via internet, né? Mas não tem não está perdendo em nada, porque hoje a gente se comunica via internet, Verdade. né? Então ela tem que mapear o que tem na região dela, as empresas que ela tem interesse, de novo, seguir, procurar, porque assim ela vai ficar sabendo de oportunidades na zona rural, aqui, em um grande centro. Para os pais, acho que estimular, né? Abrir esse leque, mostrar esse mundo e mostrar o crescimento dos negócios exatamente voltados para a agronomia. É isso. Né? Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer ao CIE. Quero lembrar você que está em casa que o CIE está te esperando de portas abertas. E olha, gente, é uma central maravilhosa que, como eu disse, faz a ponte entre o empresário, pequenas empresas inclusive. E aí você pode entrar em contato lá para fazer o seu cadastro e já fazer parte desses candidatos para as possíveis vagas. São muitas vagas hoje em dia, né? Muitas. No Então, Brasil inteiro. No Brasil todo. Entra no www.cie.org.br. No Facebook é oficial.cie e no Instagram idem, oficial.cie, tá? O Twitter é CIE _oficial 1. Tem um canal no YouTube que é Oficial CIE e o telefone é o 3003-2433. Entra, faça parte dessa turma, fique conectado e vamos adiante porque tem muita coisa aí pela frente. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la. Aprendemos bastante, né? Acho que agora tá todo mundo mais tranquilo, pronto para encarar a entrevista. Agora conte com o CIE que ele vai te dar mais força ainda para aquilo que você precisa. Até a próxima, viu? Obrigada.